1 Reis 3:5, a partir do versículo 5 até o 14 nós vamos ler. Vocês acharam aí? Eu falei no domingo passado que nós iríamos começar o ano falando sobre como você pode se manter na fé até o fim. E por isso, nesses 6 primeiros domingos do ano, eu vou lhe mostrar alguns exemplos bíblicos, porque exemplos aqui a gente já tem. Por exemplo, quem aqui conhece alguém que começou na fé, começou na igreja, era uma pessoa que aparentemente estava firme com Jesus e hoje não está mais? Levante as suas mãos, quem conhece? Então os exemplos atuais nós já temos, já sabemos, e eu queria lhe mostrar na Bíblia alguns casos assim, porque às vezes eu fico vendo, aqui no solo, principalmente nesses últimos 2 anos e meio, quanta gente nova eu vi chegar aqui, muita gente, pessoas que começaram a fazer as correntes, depois começaram a vir aos domingos, buscar o Espírito Santo, gente que você olha para ela, a gente fica feliz porque você vê a pessoa no primeiro amor, sabe aquela pessoa com a fé pura, que ela está ali vivendo cada palavra, cada propósito, ela vive porque ela está no primeiro amor, porque está começando, começa bem, mas eu fico pensando e ao mesmo tempo orando, tomara essas pessoas permaneçam assim, até quando, gente? Até o fim, porque não é o que nós vemos, não é. Nós vemos muitas pessoas que começaram bem, mas por causa de alguns tropeços, alguns desvios, vacilos, acabam caindo e voltando para o lugar aonde elas mesmas diziam nunca mais querer voltar. Não tem jeito, se eu não vigio, se eu não sigo esses passos, eu vou voltar amanhã para o lugar que eu mesmo digo nunca querer voltar. Alguém aqui quer voltar para a vida velha, gente? Alguém aqui quer voltar para o mundo? Você não quer, eu acredito, só que se você não tiver condições espirituais para isso, amanhã, sem perceber, sem querer, você vai estar lá. Então vamos seguir os exemplos que Deus nos dá. Aqui eu queria falar com você sobre Salomão. Todo mundo conhece a história dele. No versículo 5 diz assim: e em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizestes reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar, e teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o quê? E o mal, porque quem poderia julgar a este teu grande povo? Então olhe para mim, olha como Salomão começou bem. Imagine você diante da cena que ele viu. Deus apareceu para ele e disse: pede-me o que queres que eu te dê. Imagine a lista gigantesca que algumas pessoas têm. Eu quero, como eu falei, talvez me casar. Não, o que eu quero é a minha casa própria, eu moro de aluguel. A lista é grande às vezes. Não, o que eu quero é sair desse bairro e ir para o outro. Eu quero abrir a minha empresa, e por aí vai. Salomão não pediu nada disso. Ele pediu bem, ele pediu bonito. Ele pediu entendimento e sabedoria para julgar aquele povo, ou seja, ele pensou no próximo. Isso soou bem aos ouvidos e aos olhos de Deus. Veja o que Deus respondeu. Versículo 9, versículo 10. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse Deus: porquanto pediste isso e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste vida de teus inimigos, nem pediste para ti entendimento, mas para discernir o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti não houve, e depois de ti não se levantará, e também até o que não pediste te dei.
assim riquezas como glória, de modo que não haverá igual a ti entre os reis, por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Amém, pessoal? Muito forte, não é, gente? Porque ele pediu certo, Deus garantiu que iria dar para ele até o que ele não pediu. Antes dele e depois dele não haveria alguém tal, ou seja, não existe homem tão rico, tão sábio como Salomão, não existiu e não existirá. Se você pegar hoje o homem mais rico do mundo, quem é hoje? Quem é o mais rico do mundo hoje? É o Musk, né? Não chega aos pés de Salomão. Nunca vai haver alguém tão rico e tão sábio como ele, porque Deus disse que não haveria e não há. Ou seja, Deus prometeu para ele, aqui no finalzinho do versículo 14, se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos, ele disse, eu vou te prolongar os teus dias, enfim, você vai ser bendito aonde quer que fores. Deus deixou o conselho. Para você se manter assim, Salomão, você tem que me obedecer, você tem que seguir a minha direção, caso contrário, nada feito. Eis aí um grande segredo para quem quer se manter na fé até o fim, que é conseguir de fato e de verdade obedecer a palavra de quem? De Deus. Caso contrário, nada feito. Caso contrário, não vai adiantar as muitas e muitas bênçãos que a pessoa recebe de Deus, porque se tem alguém que foi abençoado por Deus, esse alguém foi quem? Salomão. Tinha tudo que uma pessoa hoje em dia quer, inteligência, sabedoria e riquezas, mas ele não guardou essa palavra. Na verdade, quando Deus acabou de falar isso aqui para ele, era para ele se pronunciar também, porque o que faz a diferença na nossa vida é a palavra por palavra, é o voto por voto. Tudo bem que ele acordou desse sonho e foi lá fazer um sacrifício, mas cadê ele aqui para empenhar a palavra dele e dizer para Deus assim, olha Deus, e eu vou fazer isso também pelo Senhor? Ele falou alguma coisa, gente? Né? Ele ficou ali, calado, tá bom, o Senhor está falando que vai fazer, amém. Agora, veja o que aconteceu depois. Um homem que recebeu tanto de Deus, que havia falado para ele não se misturar com mulheres estrangeiras, era uma ordem. Deus falou que tudo iria se cumprir se ele obedecesse. E dentre tantas ordens que Deus deu, ele falou para Salomão, vamos ler lá, passa um pouquinho agora a sua Bíblia, no capítulo 11, de 1 Reis, abre aí, capítulo 11, passa só algumas páginas, acharam? Sim ou não, gente? Capítulo 11, versículo 1 e 2, e o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis, olha aí a ordem que Deus havia dado para ele e para os filhos de Israel, Deus deu a ordem, não se achegue a elas, e elas não chegarão a vós, de outra maneira, presta atenção nessa palavra aí, de outra maneira o que, pessoal? Fala forte essa palavra aí, seguramente perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses, e estas se uniu Salomão com amor. Olha só, Salomão quebrando uma ordenância de Deus. A palavra seguramente, Deus não deu uma opção para ele. Ô, Salomão, se você se misturar com outras mulheres, pode ser que você caia. Foi isso que Deus disse? Talvez, não sei, vai que alguma delas consiga te enganar ou consiga te iludir. Não, Deus deu certeza. Deus falou, Salomão, seguramente elas vão perverter o seu coração. Mas Salomão não era de Deus? Era ou não era, pessoal? Pois é, mas ele não teve cuidado com quem ele se relacionou. Eis aí mais um segredo para a gente, pessoal. Muito cuidado com quem você se relaciona, seja relacionamento marido-mulher, namorado, ou seja um relacionamento de amizade. Isso fala muito sobre a gente. Se eu quero me manter na fé até o fim, eu tenho que selecionar criteriosamente as pessoas do meu convívio.
Ah, mas a gente vive num mundo rodeado de pessoas perdidas, endemoniadas, perturbadas. Concordo com você, mas a gente tem que vigiar. A gente tem que vigiar o que a gente ouve, com quem a gente conversa. Que tipo de rodinha nós nos permitimos estar. Porque a depender de com quem eu convivo, vai ser o meu futuro amanhã. Diz o ditado, né? Diga-me com quem tu andas. Não, esse ditado foi mudado, pessoal. Vocês não souberam o novo ditado, não? Não, mudaram esse ditado. Eu mudei esse ditado. Diga-me com quem tu andas, e eu direi como será o seu futuro. O seu futuro, é isso mesmo. Você vê, isso é tão verdade quando Paulo falou lá em Timóteo dos homens que se levantariam nos últimos tempos, os homens perdidos, os homens endemoniados. Paulo não disse assim, a estes, tenta evangelizar eles. Foi isso que Paulo disse? A esses aí, se junta com ele, para a tua fé contagiar eles. Foi isso que ele disse? Ele falou o quê? Vamos ver se você sabe. Afasta-te. Afasta-te. Por causa disso. Senão seguramente eles vão perverter o seu coração. Pessoal, quantos casos eu já vi, posso falar honestamente, de gente que chegou, pastor, estou na igreja, estou na fé, sabe, estou aqui muito feliz, estou buscando o Espírito Santo, mas eu estou solteira e eu conheci um rapaz, essa história, hein, lá da faculdade, lá do meu trabalho. Qual o problema até aí? Qual o problema até aí? Nenhum. Homem e mulher, tá bom. E aí, qual é a fé dele? Não, pastor, ele não quer nada com Deus. É uma pessoa maravilhosa, maravilhosa, bonito, aí fala as qualidades todas do sujeito, só falta Jesus. Como se Jesus fosse um detalhe pequeno. Se não tem Jesus, não tem nada. Ah, mas é uma pessoa boa. Pessoal, se não tem Jesus, não tem nada. Eu já vi essa história antes. A pessoa, não, eu vou, seguindo o quê? Coração. E aí vai, no intuito de converter o fulano. Tá, e o contrário também acontece, às vezes é o homem que conhece alguém lá de fora, no intuito de converter. Pode acontecer? Pode, é raro, mas é mais fácil a pessoa ser pervertida, como essas mulheres perverteram a Salomão. Pessoal, essas mulheres conseguiram fazer Salomão crer em outros deuses. É até inacreditável, não é, gente? Para um homem que viu tanto de Deus, construiu o templo de Salomão, né? Templo de Salomão, Davi a construir, não conseguiu, foi Salomão, alguém que teve uma sabedoria extraordinária, vinda de Deus, ajudou muita gente, governou muito bem o povo, se perverteu. Tudo porque não teve cuidado com quem ele se relacionou. Às vezes também amigos, mas fulano é meu amigo, mas tá bom, será que o fulano não está te jogando contra Deus? Será que o fulano não está te jogando contra a fé? Será que na hora que vocês estão juntos, sempre o fulano que você diz que é teu amigo, sempre não vem com alguns argumentozinhos para tentar fazer você se desviar da sua fé? Será que vale a pena você manter esse relacionamento, manter essa amizade com aquela desculpa? Não, mas a depender de se eu cortar, se eu parar de ir com ele, se eu parar de ir com ela em tais lugares, ele vai ficar triste comigo, ela vai ficar triste comigo. Aí você, para não entristecer o fulano, o Beltrano, entristece a Deus. Que negócio é esse? É inteligente, pessoal? Não, é uma questão de defesa da sua fé. Eu já tive que me afastar de pessoas próximas, em nome da minha fé. Amém, pessoal? De pessoas que eu considerava amigos, em nome da minha fé. Peraí, essa conversa aí não está batendo, não vai fazer bem para mim. Não, então a pessoa pega e sacrifica aquele relacionamento pelo bem da sua fé. Amém, pessoal? Eu falo isso para você porque não é pouco não. Muita gente não consegue continuar na fé porque não teve fé para encerrar alguns relacionamentos. Então, seja criterioso. Tem lugares que você tem que fazer, me desculpe falar assim, mas só o social. Chegou, bom dia, boa tarde, boa noite, fui. É para ser chato? É para ser o estranho? Não, é para defender o quê, gente? Para defender o quê, pessoal? A sua fé. Eu não quero fazer isso. Então eu tenho um recado para você. Seguramente, essas pessoas vão perverter o seu coração. E quando você menos esperar, você vai estar lá no lugar aonde você disse que nunca mais iria voltar. Quem está entendendo, pessoal? Esse é um segredo. Você vê a diferença de Salomão nessa atitude para com Jacó. Abra aí em Gênesis agora, primeiro livro da Bíblia.
Gênesis 28. Assim como Deus apareceu para Salomão em um sonho, ele também apareceu para Jacó em um sonho. Só um parêntese aqui, tá, pessoal? Deus falava em sonhos naquela época, tá, gente? Hoje Deus fala através de quê, pessoal? Da palavra. Naquela época não tinha palavra. Hoje acabou a reunião da manhã, a vovó chegou comigo ali e falou: pastor Menezes, eu sonhei com o senhor ontem, que o senhor estava todo de branco lá na minha casa. Eu falei: o que eu fui fazer na sua casa, senhora? Ele disse: eu não sei, o senhor apareceu lá e entrou pelas portas dos fundos ainda. Eu falei: que é isso, senhor? O que isso significa? Eu falei: olha, senhora, significa nada, ora por mim pelo menos, tá? Porque pode ter certeza que eu não vou aparecer de madrugada de branco ainda na sua casa. Mas enfim, é só como exemplo, mas às vezes acontece isso: eu sonhei com isso. Quantas vezes eu ouço isso? Eu sonhei com uma cobra, sonhei com um macaco, sonhei com um jacaré. Me diz aí, pastor. Vai perguntar para outro, que eu não vou te dizer nada, porque hoje Deus fala através da palavra, mas na época era a forma que ele falava. Falou com Jacó e falou também com Salomão. E aí no versículo 15, acharam Gênesis 28? Sim ou não? Aqui, ó. Deus disse para ele: e eis que estou contigo. Isso foi depois que Jacó acordou do sonho, colocou a cabeça na pedra. Quando ele despertou, Deus falou assim para ele: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Então olha que promessa maravilhosa, hein? Jacó acordou daquele sonho e Deus falou para ele exatamente isso: eu vou te guardar aonde você for. Aqui, digamos que trazendo para os dias atuais, se a gente fala isso na igreja hoje em dia, a gente talvez vai ouvir aí um amém. É ou não é? Como às vezes a gente ouve glória a Deus, porque é uma promessa forte, é ou não é? Imagina Deus dizendo: eu vou te guardar aonde você for. Quem que não quer isso? Mas Jacó não deu um amém, nem um glória a Deus, não, ele se comprometeu. Deus falou o que iria fazer, Jacó também disse o que iria fazer. E isso cabe para a gente hoje. Nós temos que querer nos comprometer com a nossa palavra. Você vê, um exemplo, às vezes, o que diferencia um casamento? Por que a gente valoriza tanto o casamento no altar? O que diferencia um casamento de uma união? Porque naturalmente a união, ela, às vezes ninguém nem sabe como é que ela começou. O sujeito está ali namorando, né? Aí um tem uma casa, outro tem outra. Aí vai um dia e leva uma mochilinha de roupa. É ou não é assim? Aí na outra semana leva mais uma. Na outra semana mais uma caixa. Quando vê, juntou. Quando começou, quem viu? Ninguém, às vezes. A pessoa está ali. Agora, um casamento, principalmente no altar, são feitos os votos. Não é assim? Na frente de todo mundo, está ali os parentes, está ali os convidados. Para terminar, a pessoa vai ter que dar satisfação para muita gente. É ou não é verdade, pessoal? Porque ela assumiu ali na frente de todo mundo: eu vou ser fiel na pobreza, na riqueza, não sei o que, não sei o que. É ou não é, pessoal? Houve um empenho. Mesmo assim, há quem não cumpra, mas a pessoa empenha a palavra. Empenha. Por isso que alguns preferem da outra forma, e não assim. No versículo 20, Jacó respondeu para Deus, e Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu Deus, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Você vê, ele assumiu um compromisso com Deus. Até aqui, Jacó não tinha compromisso com Deus. E porque ele não tinha compromisso com Deus, ele só vivia quebrando a cara. Sabia o que tinha que fazer, mas ele fazia? Não. Só vivia quebrando a cara. Esse Deus ainda não era o Deus dele. Ele ainda não havia assumido esse compromisso com Deus. Mas aqui ele assumiu. Deus empenhou a palavra dele e Jacó também empenhou a dele. Segue. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Você vê que também o dízimo faz parte do início de uma caminhada com Deus. Ele entendeu: o Senhor vai ser meu Deus, e a partir de hoje eu serei dizimista. Faz depois um estudo de como foi a vida de Jacó daqui para frente.
Depois vale a pena você meditar em casa com calma. Quem foi Jacó até aqui, os seus tropeços, né, o tanto que ele quebrou a cara, e quem ele foi daqui, depois desse voto, para frente. Daqui a vida dele começou a andar. Amém, pessoal? Ele foi lá para a casa de Labão, seu tio, depois ficou mais rico do que o tio, depois foi para o val de Jaboque, depois teve aquela luta com o anjo, e de Jacó o nome foi mudado para quem? Para Israel. E a vida dele e Jacó não terminou mal como Salomão, mas ele terminou bem. Amém, gente? Tudo porque ele empenhou a palavra de Deus. Então, você vem aqui na igreja, a gente abre a palavra e fala para você o que Deus quer fazer. Às vezes o que falta é esse retorno. A pessoa dizer, então, ó Deus, a partir de hoje eu vou fazer isso. Eu largo o amante. A partir de hoje eu vou sair daqui, eu vou perdoar o fulano, porque eu sei quais são os mandamentos. Eu vou perdoar, querendo, sentindo vontade ou não sentindo. Eu vou sair daqui, ó Deus, a pessoa fala isso para Deus, eu vou sair daqui, eu sei que eu estou envolvido com corrupção, eu sei que eu estou envolvido com coisas erradas, eu vou amanhã resolver isso, eu vou encerrar essa coisa errada na minha vida. Eu sei que eu tenho um vício, e esse vício aí, eu nunca coloquei força para me libertar dele, mas eu vou abandonar o vício disso, daquilo, da pornografia, seja lá o que for, eu não sei. Mas enquanto não houver esse empenho da parte da pessoa, dela bater no peito e partir para cima e dizer para Deus, ó Deus, eu vou fazer isso, o que vai acontecer? Ela vai ficar anos e anos e anos na igreja, ouvindo Deus falar a parte dele, mas a pessoa até então não vai fazer a sua parte. E aí o que vai acontecer? Nada acontece. Porque Deus não pode cumprir quando eu não faço a minha parte. Ficou claro, pessoal? Vamos empenhar a nossa palavra. Eu sei que ao fazer isso, você vai ser cobrado. Mas se eu não quero me comprometer com Deus, Deus também não vai se comprometer comigo. Eu tenho que querer esse compromisso. Amém, gente? É isso que muda, é a decisão, é o compromisso. Se você, que é ser humano, e eu não gostamos de quem não tem compromisso, imagine Deus. Você, quando compra alguma coisa, a pessoa te promete, olha, pode vir aqui que eu vou te entregar, e a pessoa falha com você. Você gosta, gente? Você volta a fazer negócios com essa pessoa, porque é chato, poxa, a pessoa falou e não cumpriu, não tem compromisso, é um descomprometido. Não permita que Deus olhe para você assim. Não, Ele quer ver você chegando na igreja, você entregando a sua vida para Ele, e seguindo a palavra dEle, e fazendo aquilo que você sabe que tem que fazer. Amém? Porque dizer que eu sei o que tenho que fazer, não é a mesma coisa do que eu fazer. É a mesma coisa, pessoal? Porque conhecedor da palavra tem por aí aos montes. Tem ou não tem? Aos montes, pessoal, para conhecer a palavra, aqui no Distrito Federal mesmo, o número de evangélicos é muito grande. A gente vai às vezes conversar com as pessoas na rua, a pessoa começa a falar da Bíblia para a gente melhor do que a gente. Falar, saber, muitos sabem. A questão é o quê? Fazer. Então vamos acertar no fazer. Deus até releva, às vezes, a pessoa que não tem tanto conhecimento. Deus releva, porque o conhecimento a gente pode buscar. O que não dá para relevar é quando eu sei o que eu tenho que fazer e eu não faço.